Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um CNPJ Cast, podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires e toda semana a gente traz conteúdo novo aqui para vocês. Então eu peço que se inscrevam aqui no nosso canal, fiquem ligadinho e não percam esses conteúdos que a gente traz, porque são sempre muito valiosos. E não diferente, hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui, expert, vou falar que é expert, tá? Porque tem 30 anos aí de experiência na área comercial. Então ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa jornada dele, né, em vendas. E também ele fala um pouquinho de encantamento. Posso falar isso, né, Luiz? Pode falar isso. Ele fala de encantamento do cliente e ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, assim, ele é da LF Treinamento. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, prazer enorme estar participando com vocês aqui, né, de estar com vocês e falando de um assunto que hoje é o que movimenta a minha vida, né? A experiência do cliente, a satisfação do cliente, fazer o cliente se sentir bem. Você citou até a LF, né? E foi através desses temas, desses conceitos, que eu cheguei a criar a LF Treinamentos Corporativos. Né? Legal. Essa experiência veio de mais de 30 anos dentro do setor comercial, porque eu comecei cedo, tá, gente? Né? Porque, né, tô novo ainda, comecei cedo. E sempre lidando, eu tive a minha primeira experiência com 10, 11 anos de idade no balcão de uma farmácia com meu pai. Né? E a partir daí a gente vai desenvolvendo a comunicação, o estilo de vendas, até chegar numa formação até mais avançada em relação a vendas, né? Mas foi muito produtivo. E tive oportunidades também de trabalhar em algumas empresas privadas. A minha maior experiência quando a gente fala em clientes foi trabalhar na indústria farmacêutica. Trabalhei por 24 anos na indústria farmacêutica, sendo 22 como gestor. Nossa, pessoas, só desafio. Trabalhava diretamente com pessoas, pegando várias fases, algumas gerações diferentes, e isso é muito desafiador. Sim. Né? As pessoas falam assim, nossa, liderar hoje é complicado. Não é desafiador, cada momento tem um desafio diferente. Né? E a gente chega na LF, não sei se eu posso chegar nela, na LF. Pode falar. Então, a LF, ela surgiu como toda empresa, eu acredito que deva surgir, né? Através de uma grande motivação, através de uma grande oportunidade, através de um grande propósito, através de uma paixão. E quando eu saí da empresa privada, eu falei assim, eu quero montar o meu negócio. A primeira coisa que vieram algumas perguntas do tipo, gente, por que nós somos tão mal atendidos hoje em todos os segmentos, né? E é geral, né? É geral, Tamires. E outra coisa, aquilo que devia ser uma regra, a gente acaba transformando em exceção. Sim. A gente fala, quando a gente é bem atendido, a gente fala, nossa, o lugar me atendeu bem. Parecer assim, expert. Exatamente. Isso deveria ser uma regra. Né? E eu falava, gente, eu quero trazer um pouco da minha bagagem, daquilo que eu aprendi, daquilo que me incomoda hoje, que é o propósito do atendimento ao cliente, e tentar fazer alguma coisa em relação a isso, né? Por que não atender bem? Né? Por que hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento, mas na hora de chegar e atender bem, tem essa dificuldade. Então, saiu daí a LF Treinamentos, uma empresa pequena, que eu comando, mas que tem um foco total em ajudar as pessoas e atender bem. Eu acho que esse é o propósito. Legal. E você está hoje no ramo dos treinamentos corporativos, né? Exato. Então, você leva esse treinamento para as pessoas melhorarem a experiência dos clientes delas. Exatamente. O que acontece? Normalmente, as pessoas me convocam ou me procuram para fazer um treinamento. Né? Um treinamento. Chega lá na empresa e faz um treinamento de vendas. Eu falo, olha, eu posso até fazer, né? Porque de acordo com aquilo que me pedem. Mas eu falo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque quando você faz um treinamento único, que você chega e faz um treinamento, a tendência do pessoal, dos vendedores ou dos atendentes,
eles vão ter uma curva muito ascendente, porque todo mundo ali tá vendo um tema repaginado, às vezes você dá uma motivação, traz uma motivação para a turma, a tendência é o pico subir, né? O pico, né, de motivação, mas ele cai com uma semana, 10 dias, 20 dias. É real. A tendência é a gente voltar para o lugar de onde a gente estava. Né? Acontece muito. E aí eles começam a perceber, os empresários, os donos, que esse treinamento ele precisa ter um acompanhamento maior. A gente precisa levantar alguns temas, trabalhar alguns temas, fazer dinâmicas, trazer a turma para uma reflexão, né? E quando isso acontece, a gente vê que o fluxo, o atendimento e a melhoria no atendimento aumenta muito, né? Então eu diria para você que é o seguinte, os treinamentos hoje corporativos, eles não têm foco exatamente só no vendedor. A gente traz a experiência. E aí tem uma diferença, né? Tem uma diferença interessante. Tem sim. É legal quando, principalmente, a gente chegou na palavra experiência, né? Boa. Que antes da gente começar o podcast, a gente começou até a falar um pouquinho aqui, o assunto já estava se estendendo, que hoje, eu acredito que seja um ponto, você vai até falar um pouquinho sobre isso, que muita gente ainda não entende o que é a experiência do cliente, né? Pro negócio. Exato. Eu falo o seguinte, quando eu chego em alguma empresa, eu tenho atendido muito o pessoal do varejo, você falou em lojas, né? Eu tenho atendido muito o pessoal do varejo. Uma das perguntas que eu faço é o seguinte, eu até induzo ao erro, né? Eu falo assim, pessoal, então quer dizer que para a gente ter uma satisfação do cliente, a gente tem que fazer um ótimo atendimento, não é isso? Todo mundo, é isso, legal. Parece o básico. Não. A gente tem que estar preocupado agora com a experiência do cliente. E aí me falam assim, poxa, me dá um exemplo de experiência do cliente, que todo mundo fala aí. Se você entrar hoje numa loja, né, relativamente de um porte intermediário ou grande, né, desde o momento que você entra na loja, que você vê aquela loja bem iluminada, que você vê uma vitrine bem feita, que você vê tudo arrumadinho, bonitinho, que tem aquele cheirinho gostoso, uma musiquinha baixinha, aquilo já te traz uma primeira experiência. Sensação. Uma sensação boa. Quando o vendedor vem e te atende bem, excelente, maravilha. Poxa, essa loja aqui é demais. Aí eu chego no caixa, eu sou mal atendido. Já não volto mais. Tá vendo? Então, quando eu vou passar lá na menina que tá embrulhando, talvez assim, então ela joga de qualquer jeito e me entrega. Quando eu tô passando perto da pessoa que está limpando a loja, né? A pessoa que cuida não da limpeza, mas da saúde, do ambiente do lugar, ela já está passando de qualquer jeito, me molhando e tal. Então não adiantou a vendedora me atender bem. Sim. Quando eu falo em atendimento do cliente, hoje eu tento mostrar que é o seguinte, tá muito voltado a atendente. Quando eu falo experiência, todos geral. São responsáveis pelo bom atendimento, pela experiência da loja. Entendeu? Então, por isso que quando eu faço um treinamento, participa o menino do estoque, participa a pessoa que faz a limpeza, os vendedores, a pessoa que vai atender o telefone principalmente, o marketing, todo mundo tem que estar envolvido nessa experiência. Né? Quase um aculturamento, né, Luiz? Exatamente, e aí você falou uma coisa que é muito bacana. Porque a partir disso aí, e não é fácil, né? A gente não chega e fala, em um mês essa turma está toda voltada à experiência. É um processo, né? E o que acontece? Acaba se criando uma cultura. Se tiver amanhã que contratar mais 2 vendedores para essa loja, elas vão entrar dentro dessa cultura. E isso vai fomentando mais experiência. Então, é isso que é muito legal. Não, legal. E conta pra gente, Luiz, você vai em muitas empresas, eu acredito que não é pontos negativos, né? Os pontos que você precisa evoluir dentro desses negócios, quando você pega de atendimento. Como que é a barreira do empreendedor para entender a importância disso? Nossa, que boa pergunta. Primeiro, aquilo que eu te falei, né? Imediatismo.
quando a gente chega para entender o que está acontecendo, ele fala, não, faz o seguinte, vem aqui no sábado, dá um treinamento e a coisa resolve. E não é assim. Então ele acha que é o imediatismo de ter um bate-papo, uma conversa com a turma, você trazer uma técnica vai resolver. Segundo ponto, que eu acho também crucial, é despesa. O dono, o empresário, começa a enxergar isso. Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar nisso aqui? Eu falei, não, mas aqui, você vai investir nessa turma. E aí eu estou lembrando até de uma resposta que eu dei outro dia, que eu cheguei até a publicar. Que o dono chegou e falou assim, o dono de uma boa rede de lojas falou assim, mas eu vou treinar, vou te pagar, eu vou investir muito, e o funcionário vai pegar e vai sair. Eu falei assim, então faz o seguinte, não treina e deixa ele ficar. Qual que tem um peso maior? O que é melhor para o seu negócio? O que é melhor para o seu negócio? O que é melhor para a reputação da sua empresa? Uma pessoa treinada, mas corre o risco de perdê-la, então aí vem outro momento, como não perdê-la, né? Isso aí é um outro assunto que a gente trabalha com a liderança, ou com ela. Isso que eu ia te perguntar. Né? Como não perdê-la. Contratação também, né? Exatamente. É outro ponto. E então, aí vem todo esse processo, né? Então, eu preciso primeiro, às vezes, investir de mudança de mentalidade mais do dono, para depois chegar nos vendedores. Mas como hoje a concorrência está muito acirrada e eles estão enxergando essa dificuldade, né, de reter clientes, então não está sendo uma barreira tão difícil. Né? E você falou uma coisa, Tamires, interessante também, você falou contratação, né? Contratação. Eu acredito não, né? Eu acho que é real. Essa questão da contratação, você falou que trabalhou com pessoas, né? Sim, por muito tempo. E a maioria dos empreendedores que a gente conversa, porque a gente tem muito network, a gente conversa, né? Tem muita troca aqui. A maioria deles tem dificuldade com pessoas. Aí você falou que o problema não está em pessoas, né? Vai muito mais fundo do que isso. Por isso que eu acho que a contratação ali é a primeira porta, né? Porque você permite que alguém entre no seu negócio, que a pessoa faça o atendimento do seu cliente, que a pessoa seja a cara da sua empresa. Sim. Então deixa eu te contar uma coisa sobre contratação. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns donos de lojas, empresários que falavam, Luiz, olha a minha equipe, olha, Luiz, tem que mandar todo mundo embora, eu tenho que fazer uma equipe nova, tal. Não, calma, vamos dar uma olhada. E normalmente eu faço esse primeiro período de observação, né? Então converso com um, converso com o outro, faço questão de cada um sentar e eu perguntar o que tá bom aqui na loja, o que não tá, o que pode mudar, como é que é a sua relação com a gestão. A gente já vai tendo um primeiro cheirinho de como tá a situação, beleza. Mas aí quando você vai perceber, o maior erro não está na equipe em si, na equipe. O erro foi feito na contratação. Foi lá em cima. Porque contrataram pessoas para atendimento de clientes, para trabalhar com pessoas, que não têm o menor perfil de trabalhar com pessoas e estavam querendo transformar essas pessoas num bom vendedor. Faz muito. Nós já tivemos situações de pegar uma pessoa que estava para ser desligada da loja, porque não era dela, né? E a gente descobriu que o melhor lugar dela era no escritório, ela deu um show no escritório. Pelo contrário, ela até assumiu grande parte do escritório e passou a ser um braço direito do dono. Mas ela estava em vendas e mal avaliada em vendas. Então isso que você falou, isso acontece demais, porque o bom atendimento, ele já começa na contratação. Será que eu estou contratando as pessoas certas para o lugar certo? Esse é o principal. Eu imaginei que seria um dos gargalos assim que acontece muito. E hoje se trabalha muito com pequenas empresas também, né? É um diferencial da empresa que eu tenho hoje, da LF. Por quê? Eu notava,
também que quando você falava de treinamentos corporativos para aquela empresa lá que tem 2 funcionários, ele falava assim, não, Luiz, isso não é para mim. Isso é só para empresa grande, Sim. né? Eu falava assim, mas quantos funcionários você tem? Ele 2. Então, se esses 2 funcionários começarem a atender bem, você vai aumentar seu cliente, você vai precisar de 3 vendedores. Depois você vai precisar de 4. Depois você vai precisar de abrir uma filial. Então, o diferencial também foi isso, foi trabalhar com aqueles empresários que achavam que não tinha acesso a esse tipo de treinamento, que era só para empresa grande. Não, vamos treinar, entendeu? Entendi. Legal. Então tem também empresas aí com 40, 50? Tem. Mas eu tenho também aquela com 3. Que é claro, a gente adapta, né, o treinamento aos 3 funcionários, mas tem um resultado fantástico. O dono percebe isso de perto, né? E as barreiras não, né? Os pontos ali de dificuldades que você encontra no pequeno e no grande, tem alguns parecidos? Tem bastante. O grande empresário que tem muita gente, você tem que fazer um treinamento de larga escala, né? Então, às vezes, o tempo fica maior. Então, porque você precisa treinar e medir. Sim. Treinar e medir. Então, isso dura mais tempo. Aquela loja que você tem 3 funcionários, a coisa fica mais pessoal. Então, fica mais direta. Sim. Então, aquele dono, ele já começa a ver em loco, né, algumas mudanças que estão acontecendo. Então, assim, tudo visa a experiência fantástica do cliente, mas são processos diferentes. Mas agora, todos têm acesso, isso é que é legal. Isso entendeu? que eu falar, Pelo menos é meu lema, todos têm que ter acesso. É isso que eu acho legal, porque justamente você tocou num ponto legal quando você falou, tipo assim, aquele que tem 2 funcionários, ele se enxerga como pequeno e não vê uma necessidade, não é de expansão, né? Porque talvez ele até pense em expandir, mas ele visualiza como se aquilo não fosse para ele ainda. Exatamente. Né? E a gente consegue ver isso até aqui, com alguns clientes, né? Quando Olha, você que legal. faz uma reunião com um cliente e que você quer entregar algo para ele, porque a gente tem experiência do cliente aqui nas CNPJs, a gente tem um time para isso. Então, quando eu faço uma reunião com o cliente, eu falo, olha, a gente quer te acompanhar, entender qual que é o seu sonho, onde você quer chegar, entender do seu negócio. Exato. Ele não, só quer emitir uma nota. Eu quero que você me mande uma nota por mês, me envie as informações quando eu precisar. E a gente, não, a gente quer entender, quer saber onde você quer chegar. Então, despertar isso no outro, né, faz com que o negócio também cresça. Né? Demais. E com isso, você começa a perceber, eu acho que você que trabalha também, Tamires, com muitos clientes, deve perceber isso. Eu que tenho também o varejo como foco, eu vejo grandes empresas, eu acredito que uma empresa passou aí de 20, 30 funcionários, eu posso considerar como uma grande empresa. Sim. Que ainda tem o foco no produto. O foco no produto. Isso que eu ia falar, o foco no produto. E tem aquela empresa pequenininha com 5 funcionários que a gente faz um trabalho e ela já tem o foco no cliente. Aí você fala assim, puxa vida, mas é uma empresa tão grande assim, aparentemente você vê que isso era até meio lógico, meio natural deles já ter esse foco no cliente. Aí entra naquilo que você falou, cultura. Já não foi formada ali uma cultura para entender quem que é aquela pessoa que está na frente, para ser mais consultivo, né? Não é para vender aquilo que eu tenho, mas para vender aquilo que ela precisa. E para isso eu preciso perguntar, para isso eu preciso sondar, para isso eu preciso entender, né? E tem muito isso. Tem. Né? Tem muito isso. Empresas ainda bem modernas e relativamente grandes, mas que estão trabalhando com foco de 10 anos atrás, com foco no cliente. Sim. Sendo que hoje o foco principal é o cliente, né? Aliás, estão com foco no produto. O foco e hoje é no cliente. É no cliente. Tem que ser. Eu vejo que, assim, tem muitos negócios que estão crescendo, mesmo com foco no produto. E, ok,
né? É uma questão de números que eles estão buscando. E eu acho que tem mercado, né, Luiz, para todo mundo, assim. Tem. Mas eu acho que é uma mudança que está acontecendo agora. Essa questão da experiência do cliente, da importância do atendimento. Eu acho que daqui a uns anos, esses negócios não fracassar, mas tendem a reduzir. Você concorda? Você acha que é? Concordo plenamente. E vou te falar mais. É porque, normalmente, o que eu tenho visto é que, normalmente, a empresa que tem o foco no produto, ela está mais ligada ao quê? A promoções, ao produto, a preço, né? Preço é importante? Claro que é. Claro que é. Como um critério de desempate, eu acho que sim. Mas eu acho que, como o cliente hoje mudou muito, As né? pessoas estão mais exigentes, né? Exatamente, estão mais para ontem, Sim. exigentes, tem até histórias legais sobre isso. O que acontece? Essa estratégia do preço, do custo, da promoção, ela fica frágil, porque ela vai durar até quando o seu concorrente abaixar o preço também. Sim. Se você atraiu pessoas de preço, provavelmente eles vão para lá. Aí você tem que fazer outra estratégia para baixar mais ainda. Sua margem de lucro baixa mais ainda. E aí pronto, e aí vai. É tipo Vira um corrida. ciclo que vira uma corrida. Né? Também. E aquela que tem um foco no cliente hoje, ele pensa em relação duradoura, ele quer que o cliente vá, compre, vá, mas volte. Eu ainda falo com os vendedores, e me procure, né? É isso aí, vá, volte e me procure. Tem que ser assim. Então são diferenças e às vezes mudar a cultura de uma pessoa que tem esse foco no produto há muito tempo, é um desafio grande. Sim, Né? principalmente porque a gente está falando de um empresário, né, que tem uma cabeça mais tradicional. Não que seja ruim, tá? A gente tem uma cabeça mais tradicional, mas a pessoa tem bagagem também, mas é porque as coisas estão mudando, igual você falou. O mundo mudou. A exigência do consumidor hoje está diferente. Então, esse foco no cliente, não no produto, ou o produto não seja importante, faça com que o negócio mude totalmente a cara, né? E falando ali em questão de... Você falou um pouquinho da experiência diferente, eu vi que você falou de design. E, de fato, o visual, ele manda muito, né? Principalmente quando a gente fala de negócios pequenos. Exato. Tem um motivador, isso aqui é muito teórico, mas para você ver como é que casa, né? Uhum. Tem alguns motivadores de compra, né? Que isso aí não sou eu que estou falando, são esses pesquisadores aí que estudaram a PNL e tal, o que motiva essas pessoas a comprarem, tá? Aí tem lá o SPACE, que é Space, S-P-A-C-E. O que motiva? É segurança, é a praticidade, é a aparência, é o motivo econômico, é o conforto. Todas essas questões são motivadores. Então, eu posso chegar num lugar, eu posso chegar hoje, e meu motivador é o preço mesmo. Sim. Entende? Então, é preço. Então, o vendedor tem que entender isso, né, que é o preço, e facilitar toda a minha venda. Agora, pode ser aparência, pode ser status, pode ser segurança, pode ser praticidade, dependendo do serviço que eu vendo. Então esse é um dos motivadores, porque você falou em design, né? E no Space ele entra como aparência. Isso conta demais. Conta mesmo. Legal. E partindo ali também, vou falar de experiência, tá, gente? Porque eu gosto desse assunto, eu acho que o Luiz também tem Eu gosto. Eu já queria sentar na mesa ali da toma de experiência de cliente. Fazer algumas reuniões de onboard com a gente. Isso é bom. Diferenciado. Conta pra gente, eu não sei se pode, você trazer, igual você falou assim, tem umas histórias legais. Cases, assim, de empresas, pode? Você pode, pode. Pequeno que seja, de um negócio ali que você chegou, tava de uma forma, faturamento ruim, e a gente mudando a questão da experiência com foco no cliente, isso trouxe uma mudança, hein? Legal.
E aí eu tenho, primeiro, vou buscar um fatozinho que a gente comentou lá atrás, que serve como um case também, que a gente fala muito em foco no cliente, foco no produto e tal. Aí, tô até vendo ele falar aqui agora, uma das pessoas que a gente estava trabalhando, falou assim comigo: Luiz, tá bom, foco no cliente, mas eu tenho que vender o produto. Eu tenho que vender o produto. Então, você fica passando aí para a turma só essa questão do foco no cliente, então vou ter que vender o produto. E tem muita gente que pensa assim, Sim. né? Então, aí a gente instrui da seguinte forma: olha, não é um ou outro. Sim. Não é um produto ou o cliente, é quem vem primeiro. Sim. Né? Quem vem primeiro. Então, o foco é vender. É vender o produto, que é o que paga as contas, o que paga, o que mantém a loja, o que vai sustentar a empresa, o que vai expandir a empresa, é a venda do É produto. receita, né? Mas o outro caso legal também foi mais ou menos esse que a gente começou a falar, de empresas que tinham as pessoas, quando a gente chegou para fazer um treinamento, né, que a gente identificou que estava se falando muito mal da equipe, precisa de mudar a equipe, a gente precisa de atender melhor, tal. Mas a gente via que era uma equipe boa. Era uma equipe boa, Engajada. mas era engajada, uma equipe que queria informação, sabe? E a gente notou uma primeira situação. Por que também eles não tinham esse foco e desenvolvimento para o cliente? Porque eles não conheciam o produto. Nossa, isso aí acontece. Eles não dominam. Aliás, eu nem falo conhecer, viu, Tamires? Hoje, quando a gente faz um treinamento, a gente fala assim: você tem que dominar o produto. Dominar. Você não pode titubear se alguém te perguntar. Então, qual que é o atalho mais fácil quando eu não sei muito do produto? Preço. Sim. Mas isso aqui é uma hora, e o preço dele é excelente. Mas isso aqui eu queria saber, ó, eu ainda divido em 10 vezes. Você pode pagar no cartão, você pode. Não é isso que ele quer saber. Então, essa loja que a gente trabalhou, quando a gente viu, a gente precisava de aumentar o repertório dos vendedores. Que legal. E começamos a elaborar, tipo, hoje a gente fala, hoje na linguagem é o e-book, né? A gente começou a fazer um e-book das características bem técnicas do produto. E tinha características que vendedores lá há tempos nem sabia falar. Não, vamos falar, mas ó, isso aqui é bom, isso aqui tem essa característica, mas para o cliente é bom isso aqui, é características e benefícios, né? E a gente notou assim, de um momento até mais, um tempo até mais curto, como que eles se desenvolveram no atendimento ao cliente, conhecendo mais o produto. Gera segurança. Gera repertório, gera segurança. Ele começa a falar do produto, o cliente começa a interessar, aí ele escorrega, né? Que a tendência, lembra que eu te falei que é voltar, vai falar do preço, aí a gente, não, mas isso vende o valor, né? Então, tem muito desses casos também, assim, né? Legal. E quando a gente parte ali para essa questão da experiência do cliente, lá vai eu de novo. O que você vê, assim, hoje em dia, você falou que tem a questão do mau atendimento, né? Acontece muito. Muito. Você acha que isso tá muito ligado a só justamente, como falei, dentro da porta de entrada, né? De contratação, mas você acha que a liderança tá sendo um ponto também? Porque a gente falou sobre isso, mas a gente acabou não explicando. E eu vejo que a liderança também, ela influencia muito em como o time trabalha. Então, quando você faz seus processos de treinamento, eu acredito que você passa por todo mundo, mas a cabeça do gestor é a ponte principal da mudança. E vou te falar mais, você está tão certa que eu vou te contar uma outra experiência, a gente não vai falar nomes, né? Mas eu fui convidado também por uma indicação a fazer um treinamento de uma loja. E essa loja tinha um total de 15 vendedoras. Era uma loja boa, é até hoje uma loja muito boa.
E beleza, a gente sentou, eu conversei com o dono da loja, a gente sentou, a gente levantou as necessidades assim básicas que a gente precisava para aquele momento. Tem isso também, né? Porque você não pode chegar num grupo e encher de informação. Você tem que... O que a gente precisa primeiro? Igual foi nesse caso, conhecimento de produto. Então vamos fazer o conhecimento de produto. Beleza. E quando eu comecei esse processo de entrevistas com os vendedores, eu falei, para tudo. Eu tive que chamar o dono da loja, eu falei assim, olha, antes de começar o treinamento para a sua turma, nós temos que fazer um bate-papo bem apurado com o seu gestor. Porque... Você conseguiu identificar isso só? Só. Não só pela rejeição, né, que você tem que tomar muito cuidado, mas pela postura, né? O gestor, ele tem que ter esse olhar de, primeiro, foco e resultado, né? Você tem que ter, o gestor tem que ter foco e resultado. Mas a gente viu que estava faltando ali uma habilidade para tentar desenvolver aquelas meninas. A gente viu que estava faltando ali uma habilidade que você falou a palavra, de engajar aquelas meninas, né? Fazer com que elas se sentissem parte do processo. Isso é engajamento. Sim. Se sentir parte do processo. Olha, a empresa tem esse objetivo e você tem que me ajudar a fazer acontecer. Eu já tive situações durante a minha vida como gestor, que eu chegava para minha equipe, às vezes achando que estava levando uma boa ideia, e a boa ideia vinha da equipe. Luiz, deixa eu dar uma ideia aqui, por que a gente não faz assim, assim, assado, tal, tal, tal? Eu falava, não, é isso, beleza, é isso. Entendeu? Então faltava um engajamento dessa turma. A turma precisava de saber, ter também um foco em resultado, essa turma ser focada em resultado. Então, quando a gente notou tudo isso, vamos dar um passinho para trás, vamos sentar com o gestor, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos tentar desenvolver aqui, porque aí vai dar certo. E a gente teve que fazer isso. Eu fiquei pensando sobre isso aqui, porque a gente conversa com muitos empreendedores, né? E a gente consegue perceber, às vezes, quando tem um local onde a rotatividade é muito grande, né? Exato. Entra e sai gente toda hora e fala assim, gente, tem alguma coisa errada, não faz sentido todo mundo que a gente tá contratando ali ser tão ruim assim. Não que o gestor seja ruim. Mas na maioria das vezes o problema tá lá. É que talvez seja a causa, entendeu? Na maioria das vezes. Então você trata a raiz, aí o restante depois ele vem fluindo. Então é porque eu fico imaginando o seu trabalho nisso, porque o gestor é quem te contrata, mas ele não pensou nele. Ele pensou na equipe. Exato. E a gente começa não, chega em situações, assim, isso eu estou falando de situações mais graves, mas não é raro, tá? De abalar a saúde mental de quem está trabalhando, porque é uma pressão muito grande, é uma cobrança muito grande, é uma cobrança sem propósito, né? Uma coisa é eu cobrar, eu preciso saber, se eu preciso desenvolver, eu preciso saber aonde eu preciso me desenvolver. Sim. Então a gente começa também a passar para esse gestor a cultura do feedback. Olha que é muito importante. Cultura do feedback. A cultura de reuniões semanais, né? De ter aquele contato, de entender cada minuto, entendeu? Então, costuma-se fazer muito reuniões quando tem problema. Sim. Nós estamos com problema de venda, nossa equipe não está batendo meta, então vamos fazer uma reunião. Como é importante isso, né? Então, por exemplo, a gente chega para fazer treinamento, hein? E a gente vê que essa estrutura de cultura da organização, ela podia ser melhor, que aí entra na comunicação, né? Você fala um acompanhamento muito mais próximo. Claro, porque é o seguinte, o líder, ele vai ter uma reunião semanal com cada um para discutir resultado, o que pode melhorar, e depois ele vai ter uma reunião com o dono para ver como é que está o time.
Sim. Então, quando você tem essas reuniões, é tão legal, porque assim, quando você institui essas reuniões, porque elas começam semanais, depois de 10 em 10 dias, quinzenais e agora mensais. Mas por que está virando mensal? Porque os problemas não estão aparecendo com tanta frequência, porque você já está São resolvidos no dia a dia, né? no dia a dia. As pessoas passam a ter mais autonomia também. Exatamente. E aí entra o feedback para o gestor, né? O feedback ele tem que ser dado de forma constante, de forma contínua, introduzir essa cultura de feedback também, porque senão vira só aquele feedback punitivo, só quando tem também uma situação grave que se dá o feedback. Você vai lá e pune. Então, na hora que o gerente chama, Luiz, vem cá, ai meu Deus. Já vi que é problema. E não. Demitido, hoje já vai ser demitido. Então faz o feedback também para você comemorar resultado, para você junta a equipe para comemorar também, né? Aquilo que é bom. Sim, com certeza. Então isso faz toda a diferença. Vamos partir agora, eu acho que é legal a gente falar também sobre vendas, né? Porque a experiência do cliente, eu gosto, eu falei, eu amo o assunto, mas as vendas, elas estão ali também, igual você falou, precisa acontecer. A venda, Precisa acontecer. ela é importante. E quando a gente pensa em vendas, Luiz, eu acredito que você vai falar, né, uma coisa que você já explicou aí, eu acho que o ponto principal da empresa que não está vendendo hoje, que a gente está indo mal quando a gente fala assim, vou trocar o vendedor. Esse problema não tá no vendedor, tá aí no o vendedor não saber o produto que ele tem. E tem mais coisas que você enxerga hoje, assim, nas empresas que você chega, vê que as vendas caíram, não, já trocou de vendedor, já fez aquilo, fez um treinamento talvez, mas mesmo assim ainda não tá fluindo. Quais erros a gente ainda comete hoje, principalmente falando de varejo, que é a sua experiência em vendas? Essa pergunta é boa, são vários que você pode enumerar, mas o primeiro deles é, conhece o cliente? Conhece realmente o cliente que você tem? Para quem você está vendendo? Para quem você está vendendo? Para quem a loja está vendendo? A gente já viu aí erros assim, que a empresa não está vendendo, não tem o produto certo, não tem o produto adequado ao cliente que tem. Pouquíssimas vezes se faz pesquisas. É um ponto legal da gente falar sobre pesquisa, NPS. NPS, você vai, eu não sei, com a minha menina, eu estava te falando no shopping, e a gente entrou, olha só que legal, esse caso é quentinho, a gente entrou na Riachuelo. Na saída da Riachuelo, você tem um NPS. O Net Promoter está lá para você. É só que eles chamam de encantômetro, né? Então você lá tem a carinha verde, a carinha vermelha, a carinha amarela. Você já experimentou, Tamires, a clicar na bolinha, no rostinho vermelho? Não. Experimenta. Mas às vezes eu estou no verde ali. Se você, pelo menos era assim. Eu já testei algumas vezes. Você clica no vermelho, vai abrir uma caixinha para você situar onde é. Aí você põe lá caixa, vamos pôr. Eu acho que ainda é assim. E você lá vai digitar mesmo. Qual que foi o problema? Numa Renner, estou falando de uma Renner. Você fala assim, pô, Renner não precisa fazer pesquisa, né? Porque o cliente vai lá e ele se serve, né? Ele Sim. pega, tal, escolhe, já sai de casa falando, eu vou na Renner. Na Renner. E o vendedor não tem aquela função de vender. Talvez de indicar, de apresentar uma coisa ou outra, de buscar no estoque, né? Porque o cliente, ele se serve. Mas a Renner tem essa preocupação de entender aonde, aí vou voltar na experiência, em qual parte dessa jornada do cliente a coisa não está funcionando. Que legal. Né? E a experiência do cliente, a gente acaba voltando, né? Tem a jornada, né? De onde eu ligo, a hora que eu ligo, qual que é a minha experiência? Então, será que essa empresa está mapeando, desde que seja uma padaria, né? Que eu estou falando que seja uma padaria, porque não é aquela coisa de comércio, de pegar e vender. A pessoa vai ali e busca um produto final, um pão, acabou. Mas ele precisa de mapear a jornada do cliente. Precisa, desde quando ele para o carro. Como é que é parar o carro lá? Nossa, eu não vou naquela padaria porque é uma confusão até para parar o carro. Ali é um ponto de contato.
Eu entrei na padaria, nossa, só tem um caixa, uma fila enorme, eu detesto lá, nem vou. É outro ponto de contato. E tudo isso forma experiência. Ah, eu gosto de ir lá porque tem uma parte que eu sento lá, tomo um cafezinho lá, eu abro meu iPad, qualquer coisa, meu celular, eu conecto, tomo um cafezinho lá, é gostoso, um ambiente legal. Nós estamos falando de padaria. Sim. Como é que o conceito mudou? Sim. Então, entender aquele cliente, fazer pesquisas, ter uma equipe preparada, contratar certo, ter a cultura do bom atendimento, ter um bom gestor. O atendimento acaba sendo a figura, a cara do gestor. Sim. Então, como está esse tratamento também do dono para baixo? Reflete lá no cliente. Reflete no cliente. Então, é uma série tem uma série de tópicos, de cuidados, que a gente falou da padaria, que a primeira preocupação é onde parar o carro. Sim. É igual o Luiz que eu falo ali, a gente acaba voltando na experiência do cliente, porque é o assunto do momento, não tem jeito, e isso vai impactar nas vendas. Ponto. Demais. Não tem jeito. Demais. E a gente acabou falando sobre pesquisa de satisfação. Hoje, se a gente fosse falar, tem assim, uma periodicidade que você passaria para falar assim, faz uma pesquisa trimestral, semestral, ou depende do negócio? Depende do negócio. Porque pesquisa também constante, ela pode não te trazer um diagnóstico certo. Né? Porque tem isso também, a gente falou de gestor e a gente não falou essa palavra. Uma das funções do gestor também é o olhar, é o diagnóstico. Então, se você pega uma pesquisa dessa, entrega para o gestor e ele não sabe ler aquela pesquisa, o que está acontecendo ali, compromete todo o seu diagnóstico. Então, assim, depende muito do negócio, mas eu acredito que de 6 em 6 meses é um período legal, mesmo porque quando a gente chega num lugar, igual eu te falei, que a gente introduz um treinamento que a gente fica 3, 4 meses, você medir nesse período não vai ser legal. É bom você chegar, faz uma pesquisa, aí tem um diagnóstico. O problema é que é atendimento. Depois você começa a fazer esse processo de treinamento, daí 6 meses você começa a medir. Aí você vai ver onde evoluiu, o que evoluiu, quem evoluiu, né? E tem um momento certo pra gente pedir esse socorro? Porque é pedir um socorro de treinamento e tudo, porque assim, eu entendo que as empresas que já têm uma cabeça de crescer, elas contratam. Porque elas querem crescer, quer ver o time evoluir, quer ver a empresa ir pra frente. Já tem essa cultura. Isso. Vou fazer treinamento com o meu time e evoluir. Vou evoluir o meu negócio. E tem um lado do socorro. Meu negócio não tá funcionando. O lado que eu falo que é o lado urgente, né? Isso. Urgente. Tem um momento, assim, de start pra gente não chegar no tão vermelho pra eu pedir um socorro, assim. Eu sou suspeito para falar, mas o que eu vejo hoje, e eu tenho certeza, no fundo, que você pensa assim, que você também é uma pessoa que voltada muito para o atendimento tem que ser desde quando você montou sua empresa. Você montou sua empresa, você montou sua equipe, você tem que treinar essa equipe. Não espera socorro, não. Não. Isso, eu gosto de usar essa palavra, urgência. Por que a equipe está mal montada? Lembra do caso? Está mal montada. Porque a contratação foi na urgência. Aí não tem ninguém, vai você mesmo. Entendeu? Por que alguns líderes ainda têm dificuldade na questão de liderança? Porque foram escolhidos o melhor de vendas e não com o melhor perfil. Sim. Mas, Luiz, você não falou que o líder tem que dar resultado? Claro, ele tem que ter resultado, mas ele tem que ter um perfil para vendas. Ele tem que ter um perfil para lidar com pessoas. Gestão. Imagina você com uma equipe aqui grande que você tem, cada um de uma forma, cada um com uma motivação diferente, cada um com entendimento sobre alguma situação de forma totalmente diferente, e você alinhar todas as expectativas para a empresa dar certo. Então, tem que entender de pessoas. E vou te falar mais. O que promove a pessoa uma liderança, eu entendo,
é o resultado que ela tem e o perfil que ela tem. Quando ela estiver na liderança, se a gente tiver que pesar, ela vai ter que ter uma habilidade muito mais emocional para lidar com a pessoa, as pessoas, do que propriamente com o resultado. Concordo. Super concordo. Não tem escolha, porque se você não traz a sua equipe para você, alinha essa equipe para um propósito, ela não faz, e se não faz, não tem resultado. Mas você precisa trazer essa turma para você. Entendeu? Eles precisam de se inspirar em você. Você precisa ser aquela pessoa que que eles façam tudo o que tem que ser feito, não pela empresa, mas pelo gestor. É como se... É porque a liderança, ela não é um cargo, né? A liderança, ela é um... Tem uma palavra certa que a gente fala muito. É como se é alguém que eu me inspiro, né? A liderança é alguém que eu me É inspiro. inspiração. Ela é inspiração. É inspiração. É você conhecer. E outra coisa também, né? Eles têm essa ideia errada, eu acho também, de que o líder tem que saber, né? Não, o líder ele tem que saber tudo. Olha, eu vou te falar E que ninguém sabe tudo. uma das características até de um bom líder, na minha opinião, é às vezes ele mostrar sua vulnerabilidade, Sim. que ele também erra, que você tem a melhor resposta, que você tem a melhor solução, entendeu? Então, e isso atrapalha muito a gestão. Você tocou nesse assunto, eu lembrei de uma empresa em que a gestão tinha um pouco de complicação com a equipe, porque a gestão era muito tensa. A gestão, às vezes, não sabia como lidar com a situação, não tinha informação, mas tinha que saber lidar, e a partir daí saíam algumas decisões erradas, Sim. precipitadas. Então, às vezes, eu não sei mesmo quem me ajuda a resolver. Humildade, né, gente? Não custa. Né? Você falar que tô precisando de ajuda aqui, eu não sei fazer isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que é um dos pontos que faz evoluir, de fato, ali o negócio. E se a gente fosse levar, tipo, dicas, pensando principalmente você que dá muitos treinamentos, aqui na CNPJ a gente atende muito micro e pequenas empresas, sabe? A gente gosta desse ajudar, sabe? Legal, bacana. Nosso lema aqui é ajudar os nossos clientes a alcançar o sucesso. Não que a gente não atenda clientes grandes, a gente tem também, mas eu falo que o propósito deles fica um pouco diferente, né? Quando você atende o pequeno e quando você atende um grande. Porque o grande ele já está estruturado, está com outra visão de negócio. Exato. O pequeno você tem que ajudá-lo mesmo. Ele está precisando de uma mão. É alguém que você tem que estar muito mais próximo. E hoje a LF Treinamentos, né? Igual você falou, ela tem essa visão de ajudar também. Tem. E está focada também nos grandes e nos pequenos. Você deixou bem claro que desde 2 colaboradores você tá ali. Eu tô lá. O importante é ter essa visão. Aí vem o propósito, né? Porque quando eu montei a LF, eu falo assim, eu quero entrar em um lugar, ou em 2 lugares, ou em um lugar que tenha uma pessoa ou 2, mas eu quero ser bem atendido. Eu quero ser bem atendido. Você já foi mal atendido mesmo? Mas muitas falar vezes. assim, meu Deus, que lugar é esse? Muitas vezes. E o pior que é o seguinte, quando a gente começa, você sabe disso, quando a gente começa a se encantar por um tema, você aprofunda. Então hoje eu tenho a experiência de ir em várias empresas e me deparar com várias situações diferentes. Nada de melhor ou pior, são situações diferentes. E quando você começa a ir para esse lado do treinamento, que você quer que a pessoa tenha uma visão excelente do atendimento, você se torna mais crítica, né? Total. Então você fica mais crítico. Então, às vezes, entrar numa loja, num shopping, entrar em qualquer lugar, eu estou muito mais focado no tudo, na experiência no geral de como eu estou sendo atendido, do que propriamente naquilo que eu vou escolher. Sim. E é interessante como que a gente se torna realmente mais crítico. E a nossa cabeça, ela muda. Eu vou contar uma experiência também que eu tive, né? Que eu tô gripada, todo mundo tá percebendo, né? Eu estive na Droga Raia, acho que é Droga Raia. Lá tem esse
esse touchzinho, assim. Tem. A Drogazil também tem, na hora que você tá no caixa, né? Isso. Gostou? Muito bom, muito bom. E como eu, né, sou da área da experiência, eu faço a NPS, a gente roda a NPS aqui também. Legal. Todo lugar que tem alguma, eu participo. Aquela assim, Eu também. é 2 ou 5 minutinhos e meio que eu recebo. Vou tirar um minutinho aqui, vou fazer. Façam, gente, porque é importante para a evolução do negócio, né? Porque quando a pessoa está rodando uma NPS, ela está querendo entender do consumidor, né, do cliente dela, o que ela pode melhorar. A experiência que não foi legal que você teve ali com o produto, com o local. Exato. E é muito importante participar. Então, para a gente que está desse lado, a gente entende essa importância. E eu achei legal que eu participei da pesquisa da última vez, comprei um remédio específico para, né, a gripe e tudo. A menina entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha melhorado. Olha, que Então, assim, bacana, hein? pode ser que algumas pessoas recebam esse tipo de comunicação e falam que cara da farmácia quer saber se eu melhorei? Tem atitudes assim, Tem. mas da gente não falando. Falei, não, que legal, a menina mandou uma mensagem, tentou falar comigo, mas eu não consegui atender. Mas ela falou assim, eu só queria saber, você toma um remédio com X dias e tal, tá bem, você tá melhor e tal. Falei, gente, Isso aí, se a gente for traduzir para as vendas consultivas, né, para venda mesmo, é o pós-venda. total. É o pós-venda, porque eu falo que a venda em si, quando você fez a venda lá na hora do medicamento, né, ela te vendeu o medicamento, tudo direitinho, ali acabou um ciclo financeiro. Você acabou, foi atendido, legal, pagou, recebeu, tal. E o pós-venda é o que pode garantir que talvez você volte lá. E eu acho que você vai voltar lá. Com certeza. Provavelmente sim. Antes de entrar, você me deixou naquela sala gostosa, lá com ar-condicionado, eu estava trabalhando, e um pouquinho antes eu estava respondendo uma pesquisa de uma loja que há pouco tempo eu fiz uma compra online. Mas uma pesquisa que você vê que, assim, ela tem foco em saber, 3 questões, 3 perguntas, bem objetivas, mas eu vi o tamanho da importância das 3 perguntas. Que legal. Né? Então, e outra coisa, como a gente está falando em pesquisa, aí você fala assim, o dono daquela lojinha ali do lado que me pediu um treinamento, ele fala assim, eu falo com ele, tem que fazer pesquisas. Luiz, mas eu não tenho condições de fazer pesquisa. Abre o computador aí. Vai lá no Google. E a gente cria uma pesquisa ali na hora, salva no Google Forms, salva o link, fala assim, agora você vai disparar essa pesquisa. Então, assim, eu estou falando isso porque acesso todo mundo tem. Às vezes não sabe que tem, Exatamente. Né? Às vezes não sabe que tem. E aí ele vê lá as respostas, nossa, o gráfico aqui tá legal, o pessoal tá muito satisfeito. Eu falei, tá vendo? Isso é bom. E aí ele vai tendo aquela percepção que não é de empresa grande, é para ele, é para o negócio dele, é para ele ficar grande. Sim. Né? Você falou de um ponto até legal aí, que o assunto ele vai surgindo, né, gente? Ele vai ligando na outra. Você falou do pós-venda. Demais. O pós-venda é uma coisa que você tendo cuidado, principalmente falando de varejo, né? Que venda recorrente, por exemplo, o pós-venda é o time de experiência que dá continuidade, igual hoje nós trabalhamos com recorrência, né? Certo. Somos prestadores de serviço. Então a gente tem que ter ali depois da venda a recorrência para reter o cliente. Só que é diferente. E no varejo, esse pós-venda, a NPS roda e o que mais? Pesquisas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você achou que essa pesquisa que essa menina que ligou para você do pós-venda, ela foi sincera? Sim. Na sua preocupação? Aí que tá. Quando a gente vai falar de pós-vendas para alguns lugares, né? Não, é só a gente dar uma ligada depois pro cliente, ver se tá tudo bem e tal, e já manda uma promoção. A pós-venda, ela tem que ser de forma genuína. Tem que ser de forma, realmente, eu estou preocupado, eu quero saber se aquela roupa ficou legal, se deu tudo certo. Eu quero saber se o medicamento realmente fez um resultado esperado para ela, se ela está melhor. Então, esse pós-venda tem que ser genuíno. Ele tem que ser autêntico. Senão cai no automático. Né? Então, por exemplo, o varejo que você está falando,
esse lugar que tinha 2 pessoas, a gente começou a fazer uma pesquisa com Google Forms lá dentro. E tem empresas grandes que a gente fala, como é que é a satisfação do cliente aqui hoje? Não, a gente nunca fez, a gente pergunta um ali, tal, tal, falei, não tem aquela coisa estruturada. Então, hoje todo mundo tem acesso. A minha empresa maior, eu posso contratar um NPS, posso para fazer, né? Agora, eu posso ter a turma da experiência do cliente para ligar e ter um script legal para eu saber de forma genuína o que tá, como foi essa venda, como é que está sendo utilizado o serviço, né? Em alguns casos eu até falo que a fidelização do cliente só acontece na pós-venda. Eu concordo. Só acontece na pós-venda. Porque o cliente chega lá, aquele que tem, né, o vendedor comum, que tem foco no produto, ele pega tal, vendeu lá, fez embora, acabou. Mas ali ele não está garantindo que o cliente volte. Sim. E ele me vendeu um tênis que eu posso comprar aqui na esquina, eu posso comprar aqui em Birité, eu posso comprar em Contagem, posso comprar no Canadá, se eu quiser. Num clique eu compro o mesmo tênis no Canadá. Sim. Agora, o que vai fazer ele preferir comprar comigo? Essa é a pergunta. Luiz, as pessoas passam aqui na loja, essa loja é super conhecida, todo mundo sabe que eu existo, foi essa palavra que eu usou. Eu falei assim, olha, a sua loja é percebida, Sim. mas ela não é preferida. A gente tem que sair da percepção para preferência. E aí entra o quê? Atendimento, experiência. Diferença. É o diferencial, né? É porque não troca por qualquer um, por preço. E eu pergunto aqui, até o Luiz vai entrar nessa, quantas vezes nós já compramos algum produto sabendo que ele está mais caro? Vários. Sabendo que ele está mais caro, que ali está barato, que ali está um preço melhor, mas o atendimento, mas a loja, vou comprar. Não, eu te falei, no início a gente estava falando sobre isso aqui, que eu falei com o Luiz que eu arrastei o meu marido para um supermercado que é um pouco mais caro do que o normal. Exato, foi mesmo. Assim, mas o mesmo pacote de arroz que tem lá, tem lá. E o de cá é mais barato. Eu falo, eu custei colocar na cabeça dele. Começa a perceber a experiência que a gente tem no supermercado e a experiência que você teve no outro. É totalmente diferente. E é assim, é perceptível quando você entra no local e percebe que a equipe foi treinada. Aí, legal. Que você chega num cara no corredor, né, no funcionário, um colaborador, fala com ele, onde está o óleo? Num supermercado. Prateleira 2, não sei aonde, não sei o que, da fileira tal. Então você diz assim, gente, supermercado desse tamanho que eu vou achar. Aí você fica lendo as plaquinhas, anda, perdeu uns 10 minutos procurando óleo. Aí você acha. Exato. E tem supermercado que você chega, onde fica o óleo? O cara, ele, vem comigo, senhor, e tal. Ele te leva até o óleo. Ele não te deixa dentro do supermercado perdido igual uma barata. Ele quer resolver seu problema. Ele tá com foco no cliente. Exatamente. Olha como é simples. E a gente fala que a gente fica mais críticos, né? Mas eu tento, sempre que possível também, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu quero conhecer o gerente. Eu falo, cara, parabéns. Você fala? Falo, sempre que eu posso. Eu chego, porque a gente vê as coisas assim, né? As deficiências, né? Porque a gente trabalha com o cliente direto. Não é fácil, né? É um desafio, porque você entender cada cliente tem quantos perfis de clientes diferentes que você tem que ler, fazer um diagnóstico para entregar aquilo que ele precisa. Beleza. Mas quando você encontra um time legal, igual esse que eu vi aqui, que eu te falei, eu falei assim, pô, tem que ir lá, eu tenho que conhecer esse cara, eu falo parabéns. Às vezes ele nem sabe. Mas o que aconteceu? Cara, seu time é muito bom. Eu tive essa experiência aqui e foi fantástica. Parabéns. Estou vendo que seu treinamento... Ah, legal, bom, tal. Então isso aí a gente tem também que estimular, né? Fomentar. Verdade. Isso aí. Verdade. Isso e são pequenas coisas, né? Igual eu dei a explicação, eu falei um pouquinho aqui da experiência que eu vivi. Então toda loja que a gente entra assim, tem detalhes pequenos que você tem. É uma embalagem, é um sorriso no rosto quando você chega. Isso. São detalhes muito pequenos que se... É igual a gente fosse falar um pouquinho de dicas, igual eu falei, o assunto vai fluindo. Mas se a gente fosse falar um pouquinho de dicas, assim, para quem tá querendo melhorar um pouco essa questão do seu atendimento, da experiência, não só na questão do ambiente, como que a gente passaria aqui?
hoje desse bate-papo? A primeira coisa que eu perguntaria é se ela é uma pessoa de vendas, se ela está no lugar certo. Porque aquela coisa que a gente ouvia há um tempo atrás, que é falando assim, enquanto eu não arrumo nada para eu fazer, eu vou procurar um negócio para eu vender, eu vou trabalhar com vendas. Já ouviu falar isso? Já. Depois, eu vou arrumar uma coisa para eu fazer. Tá, se você tem esse pensamento, não entra para vendas, que vendas hoje virou uma ciência. Virou uma ciência, não é lugar de improviso, não é lugar para ver porque o vendedor tinha uma visão de pessoa chata, ou vendedor é bicho chato, ou vendendo é um trabalho, né? As pessoas exatamente. E eu já emendo com isso que você está falando que é chato, que há um tempo atrás, né? Vamos colocar esse mesmo 5, 10 anos atrás, eu dou uma margem até grande assim de um para o outro. O que a gente ensinava o vendedor a fazer? A falar. Vendedor bom tem que falar. Cara, você tem que falar, porque você é vendedor, você tem que vender, você tem que falar, você tem que estar. E hoje, como é que é o treinamento? Você tem que ensinar ele a fazer o quê? Ouvir. A escuta. Ouvir. Então, quando você me perguntou para não fugir da pergunta, né? O que eu falaria para o vendedor? Primeira coisa, você está no lugar certo, é isso que você quer? Beleza, você é um cara de vendas? Bom, vamos trabalhar a postura. O que é a postura? É o gestual, é o olho no olho, é o sorriso que você falou, né? A pessoa vende com um sorriso. É deixar os problemas fora da empresa e trabalhar, né, focado no cliente. Ninguém tem culpa do que está acontecendo, todo mundo tem problema e tal. Então a postura que você tem, aquela postura mais ativa, aquela postura de olho no olho, aquele sorriso, não ficar de braço cruzado, não ficar escorado. Então você tem que ter uma postura consultiva ali. Sim. Segundo ponto, tente entender sempre aquilo que o cliente quer, aquilo que ele precisa, é o entender para atender. Mas como, Luiz, que eu faço isso? Perguntando. E se eu perguntar se eu te perguntar se você gostou do seu último feriado, você vai me falar gostei ou não. Agora, se eu falar para você, me conta sobre o seu feriado. Você vai ter que me contar uma história. E nessa história eu começo a analisar o seu perfil. Olha, ela é uma pessoa sociável, ela é uma pessoa inovadora, ela é uma pessoa pragmática, ela é mais objetiva, ela é uma pessoa mais agitada. Então eu não posso ser agitado, eu tenho que ser objetivo, direto. Então eu tenho que aprender essas técnicas de saber perguntar, e perguntar não atropelando ele na hora que ele estiver falando, mas entendendo o que ele está falando. E tem aqueles gatilhos, né? Então você está me falando que você quer um tênis assim, com uma proteção maior, tal. Então estou vendo que sua preocupação é segurança, né? Eu tenho o que você quer, vem cá. E leva ele para conhecer o que você tem. Né? Transmite segurança, transmite positividade. É isso que a gente vê hoje em termos de postura e técnica, né? Isso que a gente falou aqui agora. Né? Eu acredito que sim. Eu acho que não dá acredito não, tenho certeza que sim. Eu acho que não dá pra fugir da técnica, não. E você falou uma coisa legal, mudou mesmo. Hoje é escuta. A escuta. Não só para vendas, né? Eu acho que de forma geral, igual a venda tá em tudo, né? A gente tá na experiência do cliente ali, mas a gente tem produtos, né, no nosso portfólio. Então, se eu tô com um cliente, eu não sou uma vendedora direta, eu não tô no comercial, mas eu posso oferecer para um cliente um produto se eu entendo a dor dele, né? Então, exato. Isso é uma coisa também que quando eu acredito que você faça, né? Quando você fala do treinamento, quando a gente pega desde a pessoa, né, que cuida da saúde, da limpeza né, do negócio, até o gestor, e que todo mundo tem que entender o que a gente tem, é porque você também pode oferecer. Exato. Por que isso acontece? Porque normalmente, eu vou tirar até o foco no produto, Normalmente, a gente quer entrar logo no produto. Sim. A gente quer vender logo aquilo que eu tenho, né? Tá aqui, eu tenho que vender. Então, às vezes a pessoa está conversando, está falando comigo, está trazendo dados e fatos importantes que vão ajudar na minha venda, no meu diagnóstico, mas eu já estou pensando naquilo que eu vou oferecer para ela. Sim.
Então, eu já vou andando na frente, igual o caso do óleo, né? Ou então só aponto, tá ali, ou então eu vou andando na frente, o cliente está falando, ele está andando, eu não tenho aquela escutativa ao invés de eu ir do lado dele, cara, eu vou te levar, tal, e mostro onde é. Então, essa postura de sair da venda comum, da postura do vendedor comum, que falava, que empurrava, tal. Não, hoje é aquele perfil mais consultivo. Sim. Né? De entender aquilo que você quer para realmente atender a sua necessidade. Então, por mais que a equipe seja experiente, a gente vê essa ansiedade de chegar logo no produto, de chegar logo no preço. Eu até brinco, olha, o preço tem que ser a cereja do bolo. O produto é assim, com essa característica, vai te atender nisso, e você vai levar porque ele é muito bom, tal. E mesmo com isso tudo, eu tenho um preço legal para te oferecer. Ele tem que ser a cereja do bolo. Tem mesmo. É legal você falar isso, que quando a gente pega alguns cursos, né, que a gente compra caro, a chamada ali é muito isso. Você assiste o vídeo e fala, meu Deus, eu preciso desse produto. Por mais que ele seja caro, a pessoa no início falou tão bem do produto que ela já gerou o desejo de que eu preciso ter. Exato, exato. E aí, quando você começa nesse treinamento, também lembra que eu te falei assim, a gente tem que implementar, mas a gente tem que medir. A gente tem que implementar e medir. Chega no final dessa medição, acontece uma coincidência enorme. Acontece uma coincidência que eu vejo em todos os lugares. Aquele que conhece mais o produto, aquele que tem uma postura física na frente do cliente, consultivo, aquele que é mais engajado, aquele que está um pouco mais além do horário, aquele que chega mais cedo, aquele que abraça a causa, é o que vende mais, é o que tem a melhor performance. É uma grande coincidência, né? Grande coincidência. Total, né? Então, e o desafio é tentar trazer essa pessoa que está aqui embaixo para cá, desde que ela queira, né? Você não pode querer mais do que ela. Então, isso faz diferença. Por isso que o assunto ele até iria até mais para frente se a gente fosse falar disso aqui, porque acho que a gente entraria em pessoas. Se a gente fosse falar mais a fundo. Porque eu ambiente. Exatamente, pessoas, ambiente. Eu acho que tudo isso gera impacto nas vendas, né, de forma geral, e no processo de aculturamento que leva à mudança que a gente falou ali no início. E isso daria um bom papo, sabe por quê? Porque, às vezes, em muitos lugares, antes de trabalhar a experiência do cliente, a gente tem que trabalhar a experiência da equipe. Se essa equipe não tiver uma boa experiência, se ela não for colaborativa, se ela não tiver harmonia, se ela não for um time, se ela não for equipe, como é que ela vai vender experiência para o cliente? Então, em alguns momentos também, a gente trabalha a experiência do time, desde dar o bom dia para o seu colega, até a harmonia, para chegar lá na experiência do cliente. Olha que interessante. Falamos de experiência de novo, hein? Não tem jeito, gente. Experiência, igual a gente tá falando de cliente, porque a gente tá falando de vendas e tudo, de empreender. Mas quando a gente fala de experiência, a gente tá falando também de empatia, né? De entender que o ponto final ali são pessoas. Que a gente tá lidando com pessoas. Exatamente. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a palavra que fecha é pessoas. Entenda que você está vendendo um produto ou um serviço para uma pessoa. Entenda que a pessoa com quem você está trabalhando, dividindo o seu dia a dia, é uma pessoa. Então, quando as pessoas entendem que estão lidando com gente, com ser humano, com pessoas que têm emoções, sentimentos, problemas e desafios, as coisas ficam diferentes. Exatamente. Eu acho que esse é a chave do sucesso para você liderar pessoas, para você conhecer as pessoas, conhecer com quem você trabalha, conhecer seu time e esse time proporcionar um atendimento de qualidade, de excelência para quem está lá fora e está querendo vir para sua empresa. Gente, o diferencial hoje, a gente tem que lembrar disso, todo mundo vende o que eu vendo.
Todo mundo vende o que eu vendo. Sim. E o que vai fazer a diferença? Você, é o nosso atendimento. Né? É o atendimento que vai falar, não. Quantas vezes a gente passa na porta de 2, 3 padarias para comprar na quarta? Tem que ter um motivo, gente. Tem que ter um motivo. A gente passa na frente de 2 supermercados para comprar no terceiro. Tem que ter um motivo. E o motivo está aí. Né? E eu acho que as empresas, se a gente fosse falar de dicas aqui, eu acho que essa aí é uma dica legal que você falou. De o empreendedor entender por que o negócio dele não está nessa contagem. De quando eu passo, eu escolho o terceiro negócio, não o seu, que era o primeiro. Né? Passei pela sua porta e fui lá na terceira padaria lá da frente. Saia da percepção e passe a ser preferido pelo seu cliente. Eu acho que isso é o resumo disso aí. Isso é legal, adorei. Gente, isso aqui dá um baita corte. Mas vamos passando ali pela parte das dicas, né? A gente falou muitas dicas, Luiz. Tô adorando o bate-papo, de verdade. Legal, eu acho também. Que é um assunto super incrível de falar. E quando a gente pensa nos empreendedores, nas empresas, tem dicas que você deixaria aqui, além de todas essas que a gente trouxe? Se você falar assim, uma lista, fala, gente, além de contratar a gente para ajudar vocês na evolução do seu negócio, vou falar dicas práticas. Eu gosto de falar do Google Forms. Pega no Google Forms, monta aí 3 perguntas chaves aqui para um negócio de varejo, manda no WhatsApp. Exato. Dados, gente, pega dados, base de dados, é muito importante. Então, e utilize, né? Porque tem algumas empresas que você estimula, você faz um estímulo legal para ela estar usando esse tipo de ferramenta, ela faz e isso se perde. Então você tem que... É igual um médico, né? Você vai no médico, ele tem que te fazer perguntas o tempo todo para formar um diagnóstico, para ele te passar o que vai sarar, né? Aquilo que vai resolver a sua doença, o seu problema. Sim. É a mesma coisa na venda. Eu tenho que entender bem quem está na minha frente, fazendo um diagnóstico dele, bem feito, para eu entregar o remédio certo, o produto certo que ele tem. Então, o empreendedor hoje, é claro que ele tem que ter uma visão mais ampla, né? Ele tem que ter uma visão mais estratégica. E ele precisa de estar bem amparado. Eu vejo muito dono de empresa se misturando entre aspas, né? Assim, cuidando de assuntos que tinha que estar com o gestor dele. Tipo, delegando. Delegando mais, delegue. Delegue, cobre, meça, tem que estar medindo toda hora, conheça bem o seu mercado, conheça de perto o seu cliente, faça pesquisas constantemente, treine o seu time, mas muito. Não tem, vou fazer um treinamento num semestre, um treinamento no outro. Às vezes já mudou o time, a situação é outra. O cenário é outro. Esse time tem que estar pronto para encarar qualquer cenário. Ele tem que saber vender para todos os perfis de clientes. Então, eu acho que a ideia maior é essa. Ele tem que ter essa visão do todo e ter uma boa liderança para dar a visão do que está acontecendo e a equipe ser bem treinada para alimentar esse gestor de resultado. Eu acho que isso é um ciclo que resume tudo que a gente conversou hoje também em relação a isso. Não sei se eu respondi só. Não, respondeu e deixou dicas. Eu acho que ficou muito claro, né, os pontos que a gente conversou aqui durante o bate-papo. Quem não pegou, gente, por favor, né, volta lá atrás, assiste, anota, porque a gente falou muita coisa legal aqui que ajuda as pessoas, mesmo quem não tem ainda dinheiro para investir, porque é um investimento, igual a gente falou, tem gente que tem visão de despesa, mas investir em treinamento da sua equipe, tem coisas pequenas que dá para ser feito no início, igual a gente falou. Exato. Gera uma NPS, faz agora falando de equipe, faz acompanhamento, feedback, reunião, né, o Luiz, igual a gente falou no início. Então, assim, pega aí as dicas que a gente trouxe e, lógico, eu vou abrir aqui um espaço para o Luiz falar da empresa dele, de como funcionam os treinamentos, como que a gente faz para contratar o Luiz, né? Então, conta pra gente. Então, a LF Treinamentos é uma empresa que tem aí 3 anos de mercado, né? A sede dela é em Sete Lagoas, mas a gente tem clientes também em vários locais saindo de Sete Lagoas. O nosso foco é esse, é permitir
que, independente do tamanho da sua empresa, independente do segmento da sua empresa, você possa proporcionar ao seu cliente a melhor experiência possível. Eu tenho um Instagram que é LF_treinamentos corporativos, tá? Lá a gente conversa muito, as pessoas entram em contato comigo para tirar dúvida, para a gente discutir sobre isso, sobre atendimento, sobre produtos, sobre vendas, e eu estou à disposição para isso. Então é só me contactar através do Instagram, que eu vou na sua empresa, a gente faz um diagnóstico, repetindo, independente do tamanho dela. Faça um diagnóstico bacana e a gente começa já um treinamento e que você já possa ver já em poucos dias a sua equipe atendendo de forma diferente. Saia do vendedor comum para um vendedor consultivo. Essa que é a ideia. Legal. E mudou mesmo, tá, gente? Esse foco de vendedor que só quer vender o produto, agora o vendedor consultivo. É igual a gente falou, da cabeça tradicional, a gente está num momento diferenciado agora, e está vivendo um momento novo do consumidor. E assim, obrigada, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, a sua leveza de falar sobre venda, experiência. Eu gostei muito do papo também, agradeço a vocês, a você, pela turma, Luiz, que foi um foi um intermediário disso aí, que intermediou isso aí, né? Mais uma vez elogiando a sua equipe, que quando eu cheguei aqui, fui recebido só com sorrisos, né? E eu te falei isso antes, não é porque eu tô na câmera, não. Eu falei isso antes, eu falei assim, poxa, parabéns para sua equipe, né? A turma, pô, me recebeu muito bem e estou sempre à disposição. Sempre que precisar, para a gente continuar esse bate-papo aí gostoso. Não, com certeza, nós vamos marcar outros. Depois vou trocar uma ideia com o Luiz, a gente vai fazer alguns tópicos aqui, porque assim, ele tem uma bagagem, tá, gente? Só que 1h, 40 minutos de podcast não dá para falar de muita coisa, mas eu acho que dá pra gente fazer uma sequência aí, bem legal depois. Sim, estou à disposição e foi show de bola. Bacana mesmo. Não, legal. E para quem ficou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. E vai lá, nós vamos colocar as redes sociais do Luiz também lá, não deixe de acompanhar ele e chamar ele, que ele falou que está à disposição, então ele vai conseguir nos ajudar. Então até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.